em razão da correção, é outro valor. Mas próximo disso, próximo desses 14 milhões de reais. Uma soma alta, uma soma expressiva. Afinal de contas, estamos falando aqui de dinheiro que daria para fazer muita coisa, resolver muitos problemas que a população enfrenta. A grande pergunta é: como foi que a Prefeitura de Guarabira chegou a esse nível de endividamento com a Cagepa, a ponto de ter uma pendência de 14.416.000 reais? Simplesmente a Cagepa, ao longo do tempo, forneceu água à Prefeitura e não recebeu. Para se ter uma ideia, desde o mês de janeiro do ano de 2013, quando o prefeito de Guarabira, Zenóbio Toscano, assumiu o comando da cidade, desde aquele mês, e lá se vai um bocado de meses, que o município não paga uma conta de água sequer. A exceção é apenas para aqueles prédios locados, que não estão em nome da prefeitura, e sim dos proprietários, e por esta razão o município quita as contas mensais. Mas todos aqueles demais prédios que estão em nome da Prefeitura Municipal de Guarabira ficam sem pagamento. O resultado é o crescimento mês a mês da dívida, que não começou em 2013. Já existia de gestões anteriores, e uma das gestões exatamente da ex-prefeita Léa Toscano. Foi feito um parcelamento no final do mandato dela, no valor de 14 mil reais mensais, para que a prefeitura pagasse a Cagepa. A sua sucessora, a ex-prefeita Fátima Paulino, não honrou, também não pagou a empresa durante sua gestão, e o fato é que, com a chegada do novo prefeito em 2013, que foi reeleito em 2016, foi mantida a mesma postura do município em relação à Companhia de Água e Esgoto da Paraíba. Não pagar a conta mensal, não pagar aquilo que estava atrasado no passado e nem também o débito do momento. Chegamos, portanto, a esse valor: 14.416.445,62 reais. O débito até julho de 2012, atualizado e que está sendo cobrado judicialmente, 8.182.622,97 reais. O que significa isso? Que este débito é anterior à gestão do prefeito Zenóbio Toscano, o que foi atualizado até julho de 2012. 8.182.000 reais. Atualizado em agosto, ou melhor, de agosto até março de 2018, 5.324.000 reais, 692 reais, 5.324.692 reais e 19 centavos. Este aqui é o débito compreendido de agosto de 2012 a março de 2018. Também ação judicial. A Cagepa foi ao judiciário para cobrar. A Cagepa recorreu à justiça para receber o que lhe é devido. Então aqui percebam, há dois valores:
Um até julho de 2012, 8.182.000. O outro, de agosto de 2012 a março de 2018, 5.324.000. Esse aqui, quase em sua totalidade, da gestão do atual prefeito de Guarabira. E o débito, após cobrança judicial, entre abril de 2018 até março de 2019, esse aqui não foi ainda judicializado, R$ 909 mil. São dois processos no caso. Um primeiro que cobra 8.182.000, um segundo que cobra 5.324.000 e um terceiro débito que não está ainda na justiça, que é de um ano para cá, 909 mil reais. No geral, 14.416.000. É o que deve a Prefeitura de Guarabira à Cagepa. Qual é o X da questão? O X da questão é que isto passa um péssimo exemplo para a população. Um péssimo exemplo. Enquanto cidadão de bem, trabalhador, a dona de casa, a mulher que trabalha para sustentar sua família, todo mês vão lá e pagam sua conta de água, em respeito àquilo que é fornecido, ao serviço de esgoto, aquilo que faz a Cagepa, o município que tem dinheiro, que tem recursos federais, estaduais e receita própria, não paga, porque acha que está acima da lei, está acima de todos. E não é assim. A lei vale para todos, para os particulares e para o poder público. Vale para todos indistintamente, embora às vezes isso não seja cumprido à risca. E se necessite até buscar o judiciário para fazer valer essa igualdade. O município de Guarabira já recebeu na gestão do atual prefeito, estamos falando de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 5 anos. 2018, 6 anos. E 5 meses completados de 2019, 6 anos e 5 meses. Sabe quanto já recebeu? R$500 milhão de receita. Entre IPVA, ICMS, IPTU, ISS, Fundo de Participação dos Municípios, recursos para obras, enfim, tudo aquilo que entrou de dinheiro na Prefeitura de Guarabira durante este período de governo do atual prefeito, nós chegamos a R$500 milhões. Quem duvidar, basta fazer uma pesquisa no Sagres, do Tribunal de Contas do Estado, que esta informação está lá e fornecida pelo próprio município. Será que com R$500 milhão, com R$500 milhões, em pouco mais de 6 anos de gestão, não teria dado para mês a mês o município pagar o débito com a Cagepa? Ou vamos admitir que o prefeito, ao assumir, não reconhecesse a dívida, embora ele saiba que ela é verdadeira? Fizesse o seguinte: vamos discutir administrativamente com a Cagepa o valor que já existe, se for o caso até judicialmente, porém daqui para frente, mês a mês, vamos pagar o que estivermos consumindo. Mas não, nem pagou aquilo que já existia de débito e mês a mês consome e não paga.
é como se zombasse da população, porque as pessoas pagam suas contas. Eu pago a minha. Vocês que estão aqui em estúdio, meu caro Inaldo Venâncio, Joaquim, Júnior Fernandes, Eduardo Lira, Carlos Eduardo, nossa voz de ouro, Marcos Fernandes, que acaba de chegar, Charles, que está aqui na sonoplastia, o professor Carlos Afonso, os internautas que nos veem e ouvem nesse momento, através do Facebook, da fanpage da Cultura 94 FM, todos vocês que me ouvem em casa, no carro, que estão viajando agora, certamente pagam suas contas. E se eventualmente atrasam, não o fazem por capricho, por acharem que estão acima de tudo e de todos, mas por alguma dificuldade financeira, que circunstancialmente faz com que se atrase uma fatura e daqui a pouco vai lá, se organiza de novo e consegue pagar. Diferentemente de um município que tem dinheiro, que todo dia 10, todo dia 20, todo dia 30, recebe dinheiro do FPM, que recebe mensalmente recursos do ICMS. Em 2005, 5.900, 6.000, praticamente, veículos, conforme dados do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Hoje nós temos 21.000. Mas sabe o que significa isso também? A arrecadação de PVA subiu, deu um salto, foi lá para cima. É mais dinheiro para o município, que, aliás, deveria usar parte desse recurso, se não a totalidade dele, para investir, inclusive numa solução, se não definitiva, mas mais eficaz, que a população percebesse a mobilidade urbana. Mas nem para pagar a conta de água o município está fazendo isso. É algo que merece uma reflexão da população. Agora, são 11h14. No programa de hoje, nós vamos conversar com Júnior Fernandes, diretor da UPA de Guarabira, sobre as últimas melhorias da unidade de pronto atendimento do governo do estado, e também teremos uma entrevista ao vivo com o ex-prefeito de Guarabira, Josa da Padaria. E já, o que pensa o professor constitucionalista Agassiz Almeida Filho a respeito deste escândalo da Lava Jato que está dominando a pauta da mídia brasileira e também da imprensa internacional. Tudo isso em um X da Questão deste sábado. Célio Alves, a notícia vibrante e inconfundível. Quando um muro separa uma ponte une, se a vingança encara o remorso você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha o verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós, olha aí, olha aí, olha
O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã. O braço do Cristo horizonte abraça o dia de amanhã. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. 'O X da Questão, com Célio Alves. Todos os sábados, às 11 horas, a opinião vibrante e inconfundível de quem conhece e não tem medo de dizer a verdade. Só a verdade. 'O X da Questão, com Célio Alves, aqui na Cultura FM. Célio Alves. 11 horas e 18 minutos agora, 11h18, você pode assistir e ouvir o programa na internet, no Facebook. A página da Cultura, você encontra fácil, Cultura 94 FM. E também em nossa página no Facebook, Célio Alves 40, você pode acompanhar o programa. Muito obrigado por sua audiência, já está conosco o Josa da Padaria. Daqui a pouco a gente inicia a conversa com ele. Também está conosco Júnior Fernandes, diretor da UPA de Guarabira. Não se fala noutra coisa no meio político que não neste grande escândalo, na revelação das mensagens trocadas pelo ex-juiz Sérgio Moro, quando estava à frente dos processos da Lava Jato, com os procuradores da Força Tarefa, sobretudo o Deltan Dallagnol. E a cada dia, uma novidade a mais vai aparecendo. O site Intercept Brasil está fazendo a divulgação gradativa dessas mensagens que chegaram aos jornalistas do site e que estão causando um grande alvoroço no Judiciário, no Congresso, no Palácio do Planalto, deixando muita gente sem dormir. De ontem para hoje, mais novidades, mais revelações. Um trecho do chat privado Telegram entre Sérgio Moro e o então procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, mostra que o ex-juiz pediu aos procuradores da Lava Jato uma nota à imprensa para rebater o que chamou de showzinho da defesa de Lula após o depoimento do ex-presidente no caso do triplex do Guarujá. O conteúdo faz parte do arquivo As Mensagens Secretas da Lava Jato. Os procuradores acataram a sugestão do atual ministro da Justiça, de Jair Bolsonaro, em mais uma evidência de que Moro atuava como uma espécie de coordenador informal da acusação no processo do triplex. Em uma estratégia de defesa pública, Moro concedeu uma entrevista ontem ao jornal O Estado de São Paulo, onde disse que considera, aspas, absolutamente normal, fecha aspas, que juiz e procuradores conversem. Agora está evidente que não se trata apenas de contato pessoal e conversas, como diz o ministro, mas de direcionamento sobre como os procuradores deveriam se comportar. Juntamente com as extensivas evidências publicadas pelo Intercept no início desta semana, em que Moro e Deltan conversam sobre a troca da ordem de fases da Lava Jato, novas operações, conselhos estratégicos e pistas informais de investigação, esta é mais uma prova que contraria a tentativa de Moro de minimizar o tipo de relacionamento íntimo que ele teve com os promotores. Ao contrário da defesa de Moro, de que as comunicações eram banais e comuns, contendo apenas notícias e informações, mas não ajudando os promotores a elaborar estratégias,
Existia, às vezes, situações de urgência, eventualmente você também está ali, faz um comentário de alguma coisa que não tem nada a ver com o processo, disse ele ao Estadão. Essas conversas provam que Moro estava sugerindo estratégias para que os procuradores realizassem sua campanha pública contra o próprio réu que ele estava julgando. Pois bem, a respeito deste assunto, nós vamos ouvir agora o que pensa o parecerista e professor de Direito Constitucional Agassiz Almeida Filho. Nós enviamos perguntas ao professor que remeteu respostas para vocês aqui conhecerem a opinião dele. E a primeira questão levantada é quais foram as irregularidades, efetivamente, ou crimes que teriam sido cometidos por Moro e por Dallagnol nas mensagens que trocaram através do Telegram. Célio, eu queria cumprimentar os ouvintes, né, de Guarabira e dizer o seguinte, olha, as irregularidades e crimes que foram cometidos por Moro e Dallagnol são muito graves, né? Eles armaram um esquema criminoso, inclusive, contra a República, com a finalidade exclusiva de prejudicar o ex-presidente Lula. Eles atuaram com a finalidade de impedir que Lula participasse das eleições, ou diretamente ou indiretamente, né? Como candidato ou como apoiador do candidato que na época era Fernando Haddad. E acho que foi uma situação muito grave que o Brasil vai ter que apurar. Então, eu acho que não há dúvidas em relação a isso e é muito grave. O povo de Guarabira sabe. Nós podemos ganhar ou vencer, não importa. Mas se houver vitória, a vitória tem que ser limpa. Agora 11h24. A conduta de Moro e dos procuradores envolvidos nos diálogos pode levar à anulação da condenação de Lula? O professor responde. Célio, olha, em relação à conduta de Moro e dos procuradores em Curitiba, é óbvio que está tudo colocado em xeque, né? A posição deles é uma posição que não tem nenhum valor jurídico hoje em dia. Depois dessas denúncias, ficou provado por A mais B, né? Ninguém tem dúvidas mais, de que Sérgio Moro e a sua trupe curitibana, que eles atuaram com a finalidade específica de prejudicar a esquerda e o ex-presidente Lula. Então, respondendo a sua pergunta, muito inteligente, muito pertinente, o comportamento do juiz Moro junto com os procuradores da Lava Jato gera a nulidade total do processo. É um processo nulo e Lula deveria estar em liberdade já, sem nenhuma dúvida. As mensagens, em razão da forma que foram acessadas, são provas ilegais e são nulas completamente? Em relação à conduta de Moro e dos procuradores, afirmando, né, que não, porque tem um hacker que fez isso, fez aquilo. Bom, para começo de história, nós sabemos que isso aí não é verdade. Ninguém sabe quem foi que deu origem às mensagens. O The Intercept, que é o site que divulgou tudo, não menciona nada. Quer dizer, diz que é uma fonte anônima e a fonte anônima ela é protegida pela Constituição. A Constituição fala na liberdade de expressão, decorrência dela é a liberdade de imprensa, e da liberdade de imprensa é o direito de o jornalista manter a sua fonte em sigilo. Então, a atuação
dos jornalistas não afeta absolutamente em nada o funcionamento do processo. Agora, o que nós sabemos é, depois desta semana, né, que o processo é completamente nulo, porque foi uma montagem safada, de baixa categoria, péssima, na verdade, para afastar o ex-presidente Lula das disputas presidenciais. Eu fico feliz em saber que o PSB paraibano esteve desde o primeiro momento alinhado com a ideia, com a verdade, né? Com a perspectiva de que a Operação Lava Jato estava se excedendo e estava condenando pessoas inocentes. Então é isso aí, meu camarada. Ouvintes, mando um forte abraço para vocês e raciocinem, pensem e vejam. Forte abraço mais uma vez. Até mais. Muito obrigado, professor Agassiz Almeida Filho, que é especialista em Direito Constitucional, professor da Universidade Estadual da Paraíba e, evidentemente, conhece bem o tema para se pronunciar a respeito dele. O site UOL traz a informação, hoje pela manhã, de que em conversas divulgadas pelo site The Intercept Brasil, o ex-juiz e ministro da Justiça Sérgio Moro orientou o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, a ficar com 30% da delação da empreiteira Odebrecht, e juristas ouvidos pelo UOL consideram um fato grave e defendem a investigação das mensagens. Num diálogo de 15 de dezembro de 2016, quando faltava um dia para serem concluídos os depoimentos executivos da empreiteira, Deltan, procurador do Ministério Público, listou o cargo de 372 políticos brasileiros na delação. Ele informou para o então juiz Moro que cerca de 30% dos casos eram de crimes de corrupção, 30% de Caixa 2 e 40% de uma zona cinzenta a ser apurada. Em resposta, o então magistrado afirmou ser melhor ficar com os 30% iniciais e justificou muitos inimigos e que transcendem a capacidade institucional do Ministério Público e Judiciário. A assessoria do ministro Sérgio Moro disse ao UOL que os acordos com os executivos da Odebrecht foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal e a 13ª Vara Federal de Curitiba só recebeu depois do desmembramento dos termos promovido pelo STF. E acrescentou que o ministro não reconhece a autenticidade de supostas mensagens obtidas criminosamente por hackers que podem ter sido manipuladas, sendo necessário que o site divulgador apresente o material original para análise de sua integralidade. O fato é o seguinte, rapidinho para que a gente converse aqui com o Júnior Fernandes e na sequência com Josa da Padaria. Esqueçam a paixão. Se a favor de Lula, se contra Lula. Se a favor de Bolsonaro, se contra Bolsonaro. O fato é, o processo tem, de um lado, a acusação, do outro lado, a defesa. E acima da acusação e da defesa está o juiz, que deve estar distante dos dois lados, para que ele possa ter isenção de julgar. E tudo aquilo que existir no processo tem de ser de conhecimento dos dois lados. Se a acusação pedir um documento ao juiz, tem de pedir formalmente, por escrito no processo, para que a defesa possa se manifestar em relação àquele pedido, concordando ou discordando. E, ao final, o juiz julga aquilo que foi apresentado. Juiz não pode conversar sobre o processo, sobre algum ato processual, com a acusação ou com a defesa, fora do processo. Doutor Antônio do Amaral, que é juiz de direito, aqui guarabirense, foi prefeito da cidade, atuou em Campina Grande muito tempo, já esteve por vezes no Tribunal de Justiça da Paraíba como juiz substituto, está hoje em João Pessoa, nem entrevista ele dá. Quando um jornalista pede uma entrevista, ele diz, juiz só fala nos autos. Só fala nos autos. Então, se o juiz Moro, por exemplo, naquela parte das mensagens, tinha uma informação que considerava a possibilidade de crime, o que era que ele tinha de fazer?
mandar uma mensagem para o procurador, orientando? Não. Ele tinha que colocar no papel, fazer um ofício ao Ministério Público, informando que o Judiciário recebeu tal informação e que o Ministério Público avaliasse a conveniência ou não de investigar aquilo. Porque o juiz não pode agir de ofício. O que é agir de ofício? Ele tomar a iniciativa de uma investigação. O juiz tem de estar ali, quieto, parado, no canto dele. É o princípio da inércia. Se você provocar, se você acionar, o Judiciário vai se manifestar. Quem age sem a provocação é o Ministério Público. Agora, se alguém chegar agora para um juiz e disser: olha, ali tem alguém que está sendo mantido em cárcere privado, o que é que ele tem de fazer? Botar no papel, dizer que alguém o procurou, informou que em endereço tal existe alguém sendo mantido em cárcere privado e remeter à autoridade policial ou do Ministério Público para que eles lá façam o que acharem adequado. E dali ele sai. Ele não pode mais entrar naquela história. E o que acontece é que o juiz Moro fazia exatamente o contrário. Como é que você pode ter a tranquilidade de ser julgado por um juiz que ele está ajudando a acusação no dia a dia para condenar você? Você tem chance de ser absolvido? Esse julgamento é justo? Você já entra no processo condenado. Você pode dizer a verdade que for, pode não ter prova, mas você entra condenado, porque o juiz estava decidido a condenar. E desde o começo desse vazamento das mensagens, observem que há uma sucessiva contradição do juiz Moro. Primeiro ele disse: isso foi hacker, criminosamente, que obteve. Mas não disse que eram mentirosas as mensagens. Depois ele disse: tem que investigar se isso é verdadeiro ou não. Pode ter coisa criada. Daqui a pouco ele disse: não, eu posso ter cometido um descuido ali. E se quiserem, publiquem tudo. A cada dia ele tem uma história diferente para tentar justificar. E o jornalista, aliás, o site como um todo, que é composto por vários jornalistas, está numa estratégia colocando o juiz na defensiva. Porque eles têm muito material. Eles estão soltando aos poucos. E cada coisa que Moro diz, eles vão lá e soltam uma coisa que desmente ele. E a cada dia vai ficando mais evidente que ele tinha total engajamento na acusação. E não pode. O juiz não pode nem se envolver com a defesa, nem com a acusação. Ele tem que ficar na dele. Esperar os argumentos, as provas, os testemunhos, enfim, tudo que vai ser produzido do processo, para ao final ele ter a tranquilidade de analisar tudo e tomar uma decisão. É assim. Isso tem que ser para Bolsonaro, para Lula, para mim, para Josa, para qualquer um. Porque se for assim, agora a gente utilizar o judiciário para condenar adversário político, o que é que vai acontecer? A gente vai sair de um estado civilizatório para um estado de selvageria, de uso daquilo que deveria ser para o avanço social, para fazer um grande retrocesso. Júnior Fernandes, diretor da UPA de Guarabira, muito obrigado pela presença, bom dia. A UPA recebeu ultimamente uma ambulância e essa ambulância é comum? É uma ambulância diferenciada? Bom dia, Célio. Quero de antemão parabenizá-lo pelo programa. O rádio precisa de mais programas assim como o seu, nesse formato jornalístico, informativo. E eu agradeço a você pela oportunidade de a gente estar aqui falando das melhorias feitas pelo governo do estado na UPA de Guarabira, que nos últimos anos tem sido cada vez mais importante para a saúde da nossa região. A ambulância que a gente recebeu, Célio, no dia 1º de maio desse ano, ela é uma UTI móvel. Antes a gente tinha uma ambulância básica, a gente só poderia dar suporte a pacientes que não necessitassem de um suporte mais avançado. Para isso a gente solicitava principalmente a do Hospital Regional. E aí, com a chegada dessa nova ambulância, a gente pôde dar maior atenção, maior qualidade na transferência dos pacientes. Tanto os básicos como de avançado. A gente desafogou o Hospital Regional, que realizava as transferências de lá e da UPA, e conseguiu dar esse suporte, essa qualificação, porque os profissionais não precisam ficar esperando
que a ambulância venha ou do regional, às vezes que estava em ocorrência, ou do SAMU, as raras vezes que o SAMU disponibilizava a ambulância para realizar esse tipo de transferência. Então, com a ambulância na unidade, o médico solicitando, a gente transfere para qualquer hospital que seja referência daquele paciente sem demora alguma. Isso significa, muitas vezes, a vida da pessoa, porque se não tem uma ambulância na hora que precisa da remoção, pode acontecer de um paciente falecer. Infelizmente. Mas aí a gente faz o possível e vai até o fim do túnel pela vida do paciente. Essa é a nossa missão lá. Mas, evidente, o que eu coloco é o seguinte, é que se você depende de uma ambulância do hospital regional e ela está ocupada, aquele paciente pode, né, não resistir. E se você tem uma ambulância da UPA à disposição permanentemente, sem precisar pedir a do hospital regional, é outra realidade. Ou seja, muitas vidas podem ser salvas e serão a partir da chegada deste veículo, com esses equipamentos todos. Um dado que mostra a melhoria, a importância da chegada dessa ambulância, é que antes da chegada dela, a gente realizava, em média, 76 transferências por mês. Com a chegada dela, houve um aumento de 25%. No mês passado, a gente já conseguiu realizar 95 transferências. São 19 a mais. Essas 19 foram de suporte avançado, realizado pela UTI móvel da UPA. E na UPA de Guarabira agora também tem farmacêutico 24 horas? Sim. Era uma exigência também do Conselho Regional de Farmácia, porque o horário que a farmácia da unidade ficar aberta tem que ter um farmacêutico lá. A gente tinha um e tinha auxiliar de farmácia. Para se adequar a essas exigências e melhorar, qualificar o atendimento prestado pela farmácia da unidade, foram feito um processo seletivo, foram contratados 4 farmacêuticos e agora 24 horas por dia nós temos farmacêutico de plantão na unidade. Isso melhora o controle, melhora a qualidade do serviço disponibilizado ali para assistência, porque a farmácia da unidade, a importância dela é essa, colocar os medicamentos à disposição da assistência para que ela repasse a população, sendo medicada e assim dando maior eficiência no serviço. Quantos atendimentos a UPA de Guarabira já fez neste ano de 2019? Até a data de ontem, nós fizemos 39.694 atendimentos. Isso são uma média de 243 atendimentos por dia e 10,84% a mais do que o mesmo período do ano passado. Em média, a UPA realizava 4.500, 5.000 atendimentos. Nos últimos meses, a gente chegou a atender 9.700 pacientes. E o governo do estado banca tudo isso sozinho? Isso, através de repasse para a OS. E aí, o governo define as metas que a gente tem que atingir e aí acaba até ultrapassando nos últimos meses. Porque esse período que a gente está, de março até junho, é um período de muito atendimento. Mas aí o governo do estado, ainda, além de financiar, ainda trouxe essas qualificações para a unidade. A ambulância, os farmacêuticos, nós tivemos também o aumento do quadro de médicos, que passou de 3 plantonistas, de segunda a sexta, nós tínhamos apenas 3. Agora nós temos mais 2 que são responsáveis por ver aqueles pacientes que estão internados na unidade e referenciá-los, seja dando alta, seja transferindo para outros hospitais. E aí também vai a importância da chegada da UTI móvel, porque o médico diarista, vendo a necessidade de transferir para um hospital e precisando de suporte avançado, solicita, a ambulância já está lá, ele mesmo vai e transfere o paciente. Então, por exemplo, agora há quantos médicos de plantão na UPA, nesse momento? Nesse momento, no sábado e no domingo, nós temos 3. De segunda a sexta, nós temos 3 plantonistas 24 horas e mais 2 médicos diaristas. Porque são os dias de maior atendimento. Então, para que o médico plantonista chegue às 7 horas e vá diretamente atender. O visitador, que a gente assim chama, chega e vai ver os pacientes que estão internados. E grande parte desses atendimentos que a UPA faz deveria ser nos PSFs, não só de Guarabira, como da região. Porque são aqueles casos mais básicos, uma gripe, uma dor de cabeça, uma febre. E aí, pelo o cálculo, são 13% dos atendimentos da UPA deveriam ser atendidos em PSF. Metade disso da cidade de Guarabira. E aí a gente, desde novembro de 2017, tem um TAC assinado com o Ministério Público, Hospital Regional, SAMU, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Saúde de Guarabira para contrarreferenciar esses pacientes. Então a gente orienta o paciente, não nega atendimento, claro. O paciente chega, faz a ficha, vai para a classificação, a enfermeira orienta, olha,
explica o caso todinho aí, ele explica, seu atendimento seria de PSF. Se o paciente quiser esperar, é um direito dele. A gente não vai negar atendimento, mas a classificação dele é azul e a gente orienta porque outros pacientes que chegarem em classificações, em casos de classificação de risco mais importantes, mais urgentes, vai passar na frente. É essa a situação. E no mês passado a gente assinou um novo TAC, que inclui mais 7 cidades da região. Para expandir isso, porque a gente atende 26 cidades na região. Ali na UPA, a gente atende pacientes de Solânia, atende pacientes de Belém, e a importância de expandir isso para as outras cidades é que outras cidades vão poder dar esse suporte, o Ministério Público vai cobrar mais atenção nos PSFs e vai conseguir desafogar não só a UPA, mas o Hospital Regional também. Júnior Fernandes, muito obrigado pela presença aqui em O X da Questão. Um grande abraço. Eu agradeço, Sérgio, mais uma vez o espaço. Desejo boa sorte na caminhada e espero que nas próximas melhorias que venham a serem feitas na UPA, a gente possa estar aqui para divulgá-las novamente. Muito obrigado a Júnior Fernandes. Josa da Padaria, bom dia. Uma coisa que eu não entendo, Josa, como é que tem médico toda hora na UPA, no Hospital Regional e não tem nos PSFs de Guarabira? Como é que você vê esta situação? Seja muito bem-vindo, meu caro Josa, ex-prefeito de Guarabira e vice-presidente do PSB local. Bom dia, Célio Alves, bom dia aos ouvintes do X da Questão, esse programa que você iniciou no último sábado, que com certeza vai fazer o diferencial no final de semana, onde as pessoas vão ter a oportunidade de ligar na Rádio Cultura FM e ouvir um programa de uma boa informação, um programa que com certeza vai fazer a diferença. Eu me sinto muito honrado de poder estar aqui, no segundo programa, participando aqui, ao lado de tantos companheiros aqui. Eu quero aqui cumprimentá-los nos estudos, na pessoa de Inaldo Venâncio, cumprimentar os demais que estão aqui. E também aqui eu estava ouvindo o nosso querido Júnior Fernandes, diretor da UPA, ele dando aqui, né, as informações, e me surpreende o trabalho que a UPA realiza, porque quando ele cita aí praticamente 40 mil atendimentos durante o ano de 2019, isso é algo realmente impressionante. Isso mostra, né, cada vez mais a eficiência da UPA, dos serviços prestados na saúde do nosso Estado pelo governo do Estado. Eu digo constantemente, Sérgio, o que seria de Guarabira da região se não fosse a UPA, se não fosse o Hospital Regional, que presta uma atenção muito grande. E você começa essa entrevista comigo perguntando, uma pergunta que com certeza o ouvinte lá na sua casa está assim, aguardando a resposta e já dizendo, competência, né? Porque recurso não falta. O recurso da saúde que a prefeitura recebe é bem maior do que era antes. Guarabira tem hoje uma arrecadação muito forte. Guarabira tem por mês uma receita superior, né, a 5 milhões de reais. Isso é muito dinheiro. Isso sem falar nos recursos que são já carimbados, que vem para que fica ali. Então, Guarabira hoje, eu digo a você, meu caro ouvinte, o que está faltando é humanizar a saúde na cidade de Guarabira. Se fala muito em Guarabira, a gestão municipal tenta enganar a população. Veja só, Célio Alves, lá no bairro do Nordeste, por exemplo, você... Está sem médico lá há um ano? Há quase um ano não tem médico no PSF do bairro do Nordeste. Mas não é diferente do bairro do Cordeiro há 4 meses, do Mutirão 3 meses, e por aí afora. Sem dúvida nenhuma, hoje tem, no mínimo, entre 6 e 8 PSF da cidade de Guarabira faltando médico. E olha que esses médicos são contratados para Guarabira para trabalhar 3 dias. E deveria ser 5, né? Deveria ser 5, de segunda a sexta. Esse é que é o propósito dos PSF, do médico na família. Seria assistir as famílias. No caso de Guarabira, isso não ocorre. Então, preciso dizer à população de Guarabira que o que a gente está vendo nos últimos 7 anos é uma enganação. A atual administração prometeu que iria acabar com as filas, que as pessoas não precisavam ficar lá a manhã toda esperando para marcar uma consulta. E veja se isso mudou. O povo madruga lá no IAPM? O povo madruga. E está voltando uma coisa que é mais grave, que as pessoas talvez não saibam. Já se faz hoje, toda semana já tem, todos os dias,
transporte e levando as pessoas em busca de marcar uma consulta em João Pessoa, de ter uma especialidade, um médico especialista. Isso é o quê? Porque está faltando exatamente na policlínica. Aqui no bairro do Nordeste, por exemplo, abriu uma policlínica que iria levar lá de 8 a 10 especialidades. Sabe quantas tem? 2 ou 3. E muitas vezes nem chega a ter no dia específico. Josa, me diga uma coisa, se o prefeito Zenóbio, que em 2007 sofreu um infarto, agora um AVC, evidentemente que ninguém se alegra com isso, pelo contrário, todo mundo torce para que ele esteja bem de saúde, mas se ele precisasse de atendimento de saúde nestas situações que enfrentou e enfrenta, no dia a dia, nas avaliações de rotina, e tivesse de recorrer à saúde de Guarabira oferecida pelo município, você acha que esta saúde estaria deste modo ou seria melhor? Ou seja, o fato de o prefeito não utilizar os serviços de saúde da própria gestão dele faz com que ele não cuide como deveria cuidar? Eu entendo, Sérgio, que é o seguinte, na hora que ele não depende, não precisa dos serviços da saúde do município, ele não está nem aí. Porque, veja só, inclusive, você disse, colocou muito bem, o prefeito passa por um momento de saúde e os nossos votos é que ele se restabeleça o mais rápido possível, que volte, né, ao convívio dos seus amigos e administrar a cidade de Guarabira, e realmente ele precisa cumprir com aquilo que ele assumiu com a população. Mas veja só, o prefeito que teve problema de saúde recentemente, ele estava lá em João Pessoa e foi atendido de imediato. Mas se ele estivesse em Guarabira e fosse depender dos serviços que a prefeitura, da qual ele é o gestor, oferece, ele teria dificuldade, porque não tem. É inadmissível, Sérgio. Eu dizia, quando fui candidato, de que uma cidade como Guarabira tem todas as condições de ter pelo menos 2 ou 3 postos do PSF 24 horas para atender a população. Uma população como o bairro do Nordeste, que tem quase 15 mil habitantes, ali é para ter um posto do PSF 24 horas, com médico, com ambulância. A cidade precisa ser zoneada por região do Nordeste, que é a região do Nordeste, com o PSF 24 horas, região do Cordeiro, com Bela Vista, Primavera, tem outro, porque é para ser assim, as pessoas precisam de assistência, e não tem em Guarabira. Não tem. Por quê? Porque o prefeito está nem aí. Ele acha que o PSF é ali para fazer e cobra, e sabe muito bem que a população conta com o regional e com a UPA, ele sabe que as pessoas não vão ficar sem atendimento, porque tem o Estado para fazer o serviço que a prefeitura devia fazer. Eu estava ouvindo recentemente num programa de rádio aqui em Guarabira, quando um dos prefeitos da região, acho que foi Pirituba, dizendo que iria ter lá na cidade um PSF até 10 da noite. Isso, eu digo, uma atitude louvável. Por quê? Porque a população, quando estiver precisando, não precisa se deslocar daquele município até Guarabira. Júnior Fernandes sabe muito bem disso. Lá na UPA chega pessoas de 26 cidades da região, né? Às vezes de cidade até na divisa com o Rio Grande do Norte, que percorre 50 quilômetros para chegar no atendimento. Isso, você tendo na cidade, é importante que o Ministério Público acione para que esse destaque funcione, para que a população possa ter assistência. Não é que o Estado se negue a fazer, o Estado quer que a população, as pessoas precisam de assistência na hora que adoece. O prefeito mesmo, se estivesse longe, talvez ele tivesse tido mais dificuldade. Como ele estava perto de um serviço de saúde, ele teve a sorte de ter o atendimento na hora precisa. Nem todo mundo tem essa sorte. E você tem condição de falar disso? Eu tenho também, porque nem você tem plano de saúde, nem eu tenho. Quando a gente precisa, recorre ao SUS. Esta semana mesmo eu fui atendido pelo doutor Fabrício no Hospital Regional de Guarabira. E às vezes sou atendido pela UPA, eu tenho asma alérgica e vez por outra dá uma crise danada. Eu tenho de ir lá para ir para o oxigênio para restabelecer a respiração. Josa, você é um político que tem conhecimento de toda Guarabira e tem uma liderança em todas as áreas aqui geográficas do município, mas é muito identificado com o Nordeste, onde morou durante muito tempo, com o Piripiri, onde morou e agora voltou a morar. Sua história está muito relacionada a essas duas comunidades.
Piripiri, um importante distrito de Guarabira, o Nordeste, o bairro mais populoso. Como é que tem sido a gestão do prefeito Zenóbio nestas duas áreas de Guarabira? Célio, quando eu falo do Nordeste do Piripiri, até eu me emociono e quero abraçar todos os ouvintes desse importante bairro da cidade e também da zona rural do Piripiri e da região. Ora, eu até acho que o Nordeste e o Piripiri, a zona rural, eles estão penalizados pela administração atual, porque nesses bairros o prefeito se elegeu na cidade, mas nessas localidades ele não teve maioria, porque o povo do Nordeste, sobretudo, sabe da nossa luta, do que fizemos em favor daquele bairro, das ações que levamos quando tivemos mandato. Eu fui vereador de Guarabira 4 mandatos, vice-prefeito, e a minha marca, como vereador, como liderança do bairro do Nordeste, ela ficou marcada nas obras que lá existem. Né? O Nordeste é o bairro que tem mais asfalto na cidade, é o bairro do Nordeste que nós levamos. Falando nisso, a rua José Américo está esburacada. Toda a malha, que é a principal do bairro, né? A principal, toda a malha de asfalto do Nordeste está se acabando, porque o prefeito não dá assistência. Nós tivemos a oportunidade de ter sido prefeito 6 meses e inauguramos um PSF do Nordeste, que é o posto de saúde avançado ali, que leva o nome de seu título. Foi que agora está sem médico. Que está sem médico. Nós levamos a Feira do Acari, melhoria, os bancos que tem na Feira do Acari já vão completar 10 anos, não tem reposição dali. Então a feira está realmente faltando a assistência. Lá no Piripiri, a zona rural sabe das minhas ações naquele distrito, quando levamos ali ginásio, quando levamos calçamento, quando levamos creche, e atualmente não chega. Por quê? Porque o prefeito ele não tem compromisso, não é só com o Nordeste, nem com o Piripiri, ele não tem um compromisso direto com a população. O prefeito acha que resolve a questão de Guarabira, quando chega a campanha, ele resolve do jeito que ele faz, e o povo aceita. Tem coisa mais absurda hoje em Guarabira, Sérgio, do que essa questão do trânsito de Guarabira, que está penalizando a cidade e a região. As pessoas estão deixando de vir fazer compras em Guarabira, o comércio está perdendo vendas. Isso causa um prejuízo econômico enorme. Por quê? Porque se criou uma central de multas que não tem resolutividade no trânsito, que não leva a nada. Eu vinha agora para a Raia e vinha do Piripiri para cá num táxi, e o cara dizia: que invenção foi aquela de fechar ali aquele giradouro? Aquilo é um absurdo. Aquilo é algo que o prefeito, quando foi candidato há 7 anos atrás, dizia que era o giradouro, ele ia acabar, não sei o quê, que ia resolver, e ficou pior. Essa é a verdade. Eu pergunto a você que está me ouvindo, o trânsito de Guarabira, 7 anos depois, ele está melhor ou está pior do que era? Quanto mais mexe, pior fica. Pior fica. Agora são 11 horas e 55 minutos, 11h55, estamos conversando ao vivo com Josa da Padaria, ex-prefeito de Guarabira. Eu fui a Mamanguape esta semana, quinta-feira, concedi uma entrevista lá e passei pela cidade para depois ir a Rio Tinto jantar, e Mamanguape está uma boneca, toda ornamentada com bandeirolas desta época junina, muito bonita mesmo, dava gosto. Se não tivesse chovendo tanto, eu teria descido lá para fazer umas imagens na praça. Até Zeno estava comigo, que conhece muito de ornamentação. A Araruna, nós vamos ter agora o São João, inclusive shows como o de Mara Pavanelli, Jorge de Altinho e tantas outras atrações. Vários municípios da região aqui, menores que Guarabira, lançaram uma programação que teve até a participação da deputada Camila Toscano no lançamento. Mas aqui em Guarabira parece que não tem São João, é como se a gente fosse de outra região ou de outro país. Não tem sequer um balão, uma bandeirola na rua e programação nenhuma para que a gente no São João possa festejar. Qual é a sua opinião a respeito desta ausência da prefeitura numa época de festa que é a época mais, eu diria, alegre para o nordestino, para o paraibano, é aquilo que mais nos marca, nos traduz, que é o festejo junino? Olha, Célio, a gente fica triste, porque Guarabira, ela é a capital do Brejo, e eu sempre digo que é a locomotiva da região. Veja só, não se admite ter um projeto a nível de região como Caminho dos Frios e Guarabira não participa. Já diz tudo. Guarabira não é só a questão do São João.
Guarabira não tem carnaval, Guarabira não tem Réveillon no final de ano. Guarabira se resume o aniversário da cidade, né? Não é mais tem. comemorado. 26 de novembro é uma data como outra qualquer, não existe mais aquele sentimento de comemorar o aniversário da cidade. Se resume, o prefeito vai para o rádio e acha que a Festa da Luz é o único evento que resolve tudo. E ele até tem terceirizado, essa que é a grande verdade. A Festa da Luz deixou de ser aquela festa tradicional das famílias e passou a ser um evento onde se ganha dinheiro, onde se vê só o lucro. Essa que é a verdade. Mas falando do São João, veja só, Guarabira não tem uma bandeirola. As pessoas que vêm, que passam para o Brejo, passam aqui e dizem, meu Deus, o que é que está havendo em Guarabira? Porque devia pelo menos ter alguma coisa nesse sentido. Que não fizesse um grande evento, mas que pudesse ter um festival de quadrilha, que pudesse ter... um trio pé de serra, pelo menos. Serra, ali na Praça Bambuluá, digamos assim, mas não tem nada. Não tem nada. Por quê? Porque o sentimento dessa gestão, ela era... No passado dizia que o prefeito pensava muito em pedra e cal, né? E nessa gestão, nem isso ele tem feito. O prefeito não consegue terminar nada. Essa aqui é a verdade. Está lá o Parque do Poeta, que ele chama, há 7 anos sem concluir. Está lá a drenagem da cidade do mesmo jeito. Faz pena, Célia, ver os feirantes do Mercado Novo de Guarabira, que nós chamamos de Mercado Novo, que foi feito em 64. O prefeito começou desde o ano passado a derrubar. Lá ia ser um shopping, e está realmente um shopping a céu aberto. As pessoas perderam até o direito de ter, pelo menos, trabalhar. Então, o que eu vejo, na realidade, é que essa gestão, que está no 7º ano, ela não tem cumprido aquilo que ela se propôs à população. Mas eu digo sempre um ditado, o tempo está encerrando, e deixo aqui dizendo o seguinte: se engana o povo muito tempo, mas não engana o povo o tempo todo. Guarabira vai se libertar, Guarabira vai ter a oportunidade no próximo ano de rever, né? De avaliar e saber o que ela quer de fato para que ela volte a crescer. Guarabira, sério, precisa voltar a ser aquela cidade de destaque da região. Guarabira é uma cidade muito boa, um povo pujante, um povo trabalhador, um povo que realmente faz. Agora, está faltando o prefeito. Agora, 11h59, estamos chegando ao final do programa. Você dançou muito ontem no Arraiá dos Girassóis? Olha, eu queria aqui até dizer aos amigos que estão nos ouvindo. Foi um convite ingrato isso, né? A cada ano, rapaz, eu me surpreendo com o Arraial do Girassol. Porque esse não é o primeiro, não. A gente faz Esse é o quinto, né? É o quinto arraial. E a cada arraial, ele cresce. Ontem, foi uma ideia muito feliz dos organizadores, fizeram lá na ABB, um espaço maior, porque lá na Acesso já não comportava mais, era pequeno, um espaço grande, mas a gente via tanta alegria das pessoas, a felicidade. É um momento assim que as pessoas acham de se confraternizar. Eu fico feliz porque eu faço parte desse grupo, né? E ontem eu tive que me levar para casa, porque eu estava tão contente no mundo que eu disse, vamos, me deixa esbaldar. Eu não quero nem dirigir hoje, eu quero ir para casa e me levar. Foi muito bom o evento, muita alegria, as pessoas se confraternizando, dançando forró, 2 boas atrações. A banda lá de Mari, Devaneio Nordestino, fez um showzão, nosso Beto. A turma boa da Raio do Sol VIP. Enfim, um evento que terminou 2h30, 2h40, né? Marcos Trindade está aqui, só o bagaço, como se diz. Eu disse aqui convite ingrato, porque eu dei convite a Josa para dar uma entrevista depois de uma festa daquela, ainda cansado, enfim. Eu também estou cansado, mas muito satisfeito, muito feliz. Eu quero agradecer aos amigos, às amigas que compareceram e que fizeram esta grande festa com a gente. No próximo sábado tem mais. Me disseram alguns ouvintes, o programa é muito curto, eu digo porque é bom assim, terminar com gosto e quero mais. Na sequência, nós vamos ter Rodrigo Souza, que já está aqui para comandar o jornalismo da cultura. Agradeço aqui ao nosso Charles na sonoplastia, aos amigos aqui presentes no estúdio, a Josa da Padaria, ex-prefeito de Guarabira, você que nos ouviu, continue sintonizado na cultura, e a você que também acompanhou através da internet. Daqui a pouco eu vou postar as fotos, os vídeos nas redes sociais, para que você conheça mais como foi a festa, o Arraiá dos Girassóis, na sua 5ª edição, ontem, na ABB de Guarabira, uma grande festa com muita gente animada. Muito obrigado pela audiência, um bom final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser.
Rádio Cultura FM, Guarabira, Paraíba. Uma empresa do Grupo João Rafael. Cultura FM. Acesse Nordeste1.com. Jornalismo em tempo real. Os bastidores da política. A melhor cobertura da área policial. Dicas de saúde, entretenimento e esportes. E mais. Informações sobre Enem, concursos públicos, empregos e a melhor equipe de colunistas. www.nordeste1.com. Em tempo real. Ouça todos os domingos, das 22 às 23 horas, o programa evangélico Fonte de Vida. Direção e apresentação, Ivan Victor. Apoio, Rialto Automóveis. É fácil sair rodando. Programa Fonte de Vida, todos os domingos, das 22 às 23 horas. Cultura FM 94,5. Cultura FM. Pare tudo. Porque a partir de